Então, a gente terminou na aula passada, a gente falou da ferramenta número 37 no final da aula passada, que era o Nosé Beol im Haveró, que a gente traduziu como carregar a carga junto com o seu companheiro, literalmente ou não literalmente, quer dizer, até se for literalmente, o quanto a gente tem que estar lá para ajudar as pessoas, fisicamente falando, a carregar o peso delas, mas também, se for psicologicamente falando, de qualquer maneira que a gente possa, Bezrat Hashem, ajudar os outros, a gente tem obrigação. E é o que a gente falou um pouquinho, né, em todas essas ferramentas que a gente está mencionando sobre o Kinyan da Torá, sobre adquirir a Torá. A gente está vendo que muitas ferramentas elas têm a ver do nosso relacionamento com o próximo, né? De se preocupar com os outros. E um dos pontos principais, e que a gente ainda vai entrar em muitos outros pontos parecidos, é se importar com o outro para fazer parte de Klal Israel, fazer parte de um grupo, fazer parte de pessoas que receberam a Torá no Har Sinai. A Torá não foi entregue para indivíduos, a Torá foi entregue para um grupo. Então, todo momento que a gente se sente parte de um grupo, como a gente já falou em algumas aulas, que a Torá ela foi entregue para o povo judeu com a condição que o povo judeu recebeu a Torá, que ish echad belev echad, como uma só pessoa, em um só coração. Esse tem que ser o sentimento que cada Yehudi tem com os outros Yehudim, como se a gente fosse parte de um mesmo corpo, de uma mesma alma, todo mundo conectado. Então, toda vez que a gente tem esse sentimento, e isso vai vir na prática, né, da gente ajudar as pessoas, da gente se importar com as outras pessoas, a gente está se tornando pessoas aptas a receber a Torá. Se Deus nos livre, a pessoa está só preocupada com os seus problemas, com as suas dificuldades, com o seu crescimento pessoal. Então, essa pessoa ela não tem parte na Torá de Hashem, que foi entregue para um povo e não só para um indivíduo. Então, assim, na aula passada, a gente terminou falando o quanto a gente tem que ser Nosé Beol im Haveró, sentir a dor do outro como se fosse a minha dor. Isso aparece muito, a gente tem que prestar atenção nas palavras da Tefilá. Uma das grandes perguntas que a gente faz na Tefilá é por que a gente tem que fazer a Tefilá de acordo com o que os nossos sábios fixaram, ao invés de fazer a Tefilá de acordo com as minhas palavras, com o meu coração. Um dos pontos é que os nossos sábios, quando eles fizeram a Tefilá, primeiro, eles sabem como falar com Hashem, como se conectar com Ele, que palavras que tem que usar, quais são as intenções das palavras. Cada palavra, cada letra está sob medida na nossa Tefilá. Isso é um ponto. O segundo ponto, por que a gente segue o que os nossos sábios fixaram, a gente, infelizmente, na nossa Tefilá, a gente acaba sendo muito egoísta, né? A gente está o tempo inteiro preocupado, eu preciso, me manda, eu quero. A gente acaba pedindo as coisas de uma maneira muito egoísta. Quando os Anshei Knesset Agdolá, os homens da grande assembleia, eles fixaram as brachot da Amidah, tudo está escrito, se a gente prestar atenção, está tudo no plural, com exceção da parte final da Tefilá, que aqui já são pedidos pessoais, que aqui sim realmente está no singular, porque agora é eu e Hashem, mas durante toda a nossa Tefilá, a gente está pedindo no plural, a ponto da pessoa, por exemplo, está pedindo refaendo, nos cure, mas eu não estou doente, por que eu estou pedindo para nos curar? Então, toda a ideia é que eu me torne um Nosé Beol im Haveró. É verdade que, Baruch Hashem, você não está doente, mas tem pessoas doentes no mundo, então se preocupa também com os outros, peça cura sempre no plural, tudo que você pode se importar, tudo que você pode fazer por uma outra pessoa, a gente tem obrigação, não é só, a gente muitas vezes pensa, eu vou ser bonzinho agora, eu vou ajudar, não é ser bonzinho, é se tornar um ser humano. Se a pessoa, ele veio para o mundo, ele acha que ele veio para o próprio crescimento dele, ele não entendeu o que ele veio fazer no mundo. Então, a Torá, ela só faz sentido para seres humanos. Se a pessoa não se importa com os outros, talvez a Torá não cabe para essa pessoa sai até, Deus nos livre, mais da definição de um ser humano. Então, vamos começar hoje também um outro ponto que tem muito a ver
com Benadam Lechaveró, mas mesmo assim é fundamental, é uma ferramenta para a gente adquirir Torá. A ferramenta número 38 é Machrió Lekav Zehut, que a gente vai julgar uma pessoa de forma favorável. Isso é impressionante, de novo, não foi combinado, tudo Minas Shamayim, mas tem tudo a ver com a nossa Parashat Shavua, a Parashat Korach, que fala da rebelião do Korach contra Moshe Rabbeinu, e um dos pontos principais da rebelião do Korach é que, infelizmente, ele não soube julgar a situação de uma maneira positiva. Quer dizer, ele viu toda a situação de uma maneira errada, de uma maneira torta. A mesma coisa aconteceu com os espiões que a gente viu na semana passada, a mesma coisa aconteceu com Miriam, que a gente viu na Parashá retrasada. Sempre a gente está, infelizmente, olhando as coisas de uma ótica negativa, e isso tem consequências muito ruins. Então, uma das coisas da gente realmente se importar com o próximo, da gente estar sempre pensando nas outras pessoas, a gente sentir, né, a dor, as dificuldades do outro. Quando alguém faz um erro, entende que a pessoa ela pode ter as dificuldades dela. Quem é você para julgar uma outra pessoa? Não julgue o próximo até você estar no lugar dela. E como a gente nunca vai estar no lugar do outro, significa a gente nunca tem que ficar julgando ninguém se a pessoa fez certo, fez errado. Ah, se eu tivesse lá, eu não faria. Quem falou? Se a gente estivesse lá, a gente também não estaria fazendo ainda pior do que essa pessoa ela fez. Aqui estão me perguntando do Shema Koleinu, é uma das opiniões que falam que no Shema Koleinu, na Brachá de Shema Koleinu, sim, a gente pode fazer uma parada em um ponto específico da Brachá. Depois, se vocês quiserem, no final, a gente vê qual que é o ponto específico, mas que sim, a gente pode acrescentar na Brachá do Shema Koleinu pedidos pessoais também. Por mais que a gente falou que a essência da Tefilá são coisas positivas, mas é óbvio que a Tefilá também tem que ser uma ferramenta de conexão particular minha com Hashem. Então, um dos pontos também pode ser, como me perguntaram aqui, dentro da Brachá do Shema Koleinu. Então, o que significa da gente Machrió Lekav Zehut? Aqui, literalmente falando, o que significa essa expressão? Kaf seria um prato, né? O prato, a balança antigamente, como ela era feita. Hoje em dia a gente já tem aquela balança digital, mas antigamente a balança era feita com 2 pratos e eu coloco de um lado o peso que eu quero. Então, por exemplo, a pessoa quer comprar 1 quilo. Então, eu vou colocar de um lado do prato, eu vou colocar um peso de 1 quilo e eu vou enchendo com o produto do outro lado até equilibrar a balança. Então, esse era o sistema de balança que se usava antigamente e é isso que os nossos sábios, eles estão, quando eles usam a expressão Ladun Lekav Zehut, quando a gente está julgando uma outra pessoa, então também é como se a gente estivesse colocando os atos da pessoa nos pratos de uma balança. Então a gente tem uma mitzvah de Leachria Lekav Zehut. Tem um lado da balança, que é o prato dos méritos, e tem um outro que é o prato dos erros, dos defeitos da pessoa. É mitzvah da Torá, da gente julgar sempre favoravelmente, de eu fazer pender a balança para o lado do mérito, para julgar essa pessoa de maneira positiva. E, de novo, dessa maneira, o que isso tem a ver com ferramenta para adquirir a Torá? Eu estou entrando no pacote chamado povo judeu e eu estou me tornando alguém que mereço receber a Torá, porque eu me importo com os outros e eu sei julgar as pessoas e as situações de uma maneira positiva. E a gente vê o contrário disso. 3 parashiot seguidas que uma falha de julgamento, uma falha de entendimento dos atos do outro, terminaram de maneira completamente trágica. Miriam, ela passou por um castigo, uma humilhação pública. Os espiões, pior ainda, 10 espiões falaram mal da terra, um decreto, 40 anos no deserto, os próprios espiões tiveram uma morte terrível, e na Parashá da semana também, o Korach, os seguidores dele, todos eles tiveram uma morte terrível, tudo porque não souberam julgar a situação da maneira correta. Então a gente tem que se esforçar, Bezrat Hashem, para estar sempre julgando, e assim a gente vai adquirir Torá, mesmo que a gente perceber
um traço de caráter negativo, mesmo que eu perceber um defeito numa outra pessoa, sempre a gente tem que tentar julgar de uma maneira favorável, sempre tentar entender o que essa pessoa, talvez ela está passando por uma situação difícil, talvez esse ato que a pessoa fez, ele não faria em condições normais, ele está numa situação de estresse, ele está numa situação de pressão. Então, tudo isso é mitzvah da gente julgar para o bem. E a gente já falou algumas vezes nas aulas, mas isso precisa entrar no coração. O maior caminho que tem no mundo é o que liga a cabeça e o coração. É muito difícil, mesmo coisas que para a gente já entendeu, elas já são óbvias, a gente conseguir trazer isso para o coração é muito difícil. Então, um dos ensinamentos de Shlomo Amelech, o rei Salomão, ele ensina Kemaim panim al panim, ken levadam al adam. Da mesma forma que o rosto reflete o rosto do seu companheiro, assim também é o coração das pessoas. Quer dizer, no rosto, quando você está vendo uma outra pessoa, a tua mão direita, que é a mão forte, quando você vê o teu reflexo, né, num espelho, a tua mão direita, que é a tua mão forte, está de frente para a tua mão direita, porque inverte a imagem do espelho. A nossa mão direita representa as nossas qualidades. Então, a minha mão forte, quer dizer, com toda a minha força, eu consigo olhar as minhas qualidades. E sem colocar muita força, que é a minha mão esquerda, eu vejo os meus defeitos. Mas quando eu estou de frente para uma outra pessoa, ao contrário, com toda a minha força, a minha mão direita, eu vejo a mão esquerda do outro. E, sem colocar muita força, eu vejo a mão direita do outro, que é as qualidades. O normal, quando a gente olha para a gente mesmo, a gente só vê as nossas qualidades, olha como eu faço coisas boas, olha como eu tenho bons traços de caráter. Quando a gente vê os outros, infelizmente, ressalta muito para a gente os defeitos das outras pessoas. Então, a gente tem que tentar inverter. Se você tem críticas, começa fazendo crítica por você mesmo. Se tem alguma coisa que você não gostou de uma outra pessoa, tenta trazer isso para a tua vida, para você se consertar. Antes de pensar em consertar o outro, que também tem mitzvah, a verdade é que tem mitzvah da Torá de tentar ajudar as outras pessoas a se consertarem. Mas, principalmente, tenta trazer para você mesmo. Tem um passuco da Torá que é impressionante, e que aconteceu uma história uma vez com o Rav Isser Zalman Meltzer, Zecher Tzadik Livrachá. Ele estava certa vez em Hol HaMoed de Sukkot. Em Hol HaMoed, a gente tem um costume forte de tentar não escrever ou escrever o mínimo possível, a não ser que seja uma extrema necessidade, porque Hol HaMoed, os dias que não são o Yom Tov, eles também não são dias que é dia de semana, eles têm uma certa santidade. A gente precisa cuidar da santidade dos Hagim. Então, mesmo quando é Hol HaMoed, a gente tem que tentar não escrever. O Rav Isser Zalman, ele era muito rigoroso com isso. Ele tentava não escrever absolutamente nada durante os dias de Hol HaMoed. Mas ele estava um dia na sucá dele, e em Hol HaMoed existe uma mitzvah de lekabel pnei arav, de visitar o seu Rav durante o Hag. Então, muitas pessoas iam falar com o Rav Isser Zalman, e, num certo momento, ele chamou um aluno dele e falou: por favor, eu estou numa situação de pikuach nefesh, tem aqui um perigo de vida, por favor, me traz papel e caneta. O aluno entendeu, o Rav no meio de Sukkot, papel e caneta, o que está acontecendo? Mas tá bom. O Rav pediu, ele foi lá, trouxe para o Rav o papel e caneta, e ele viu que o Rav escreveu um passuk, e esse passuk está dizendo que seus olhos, eles estejam sempre vendo para frente, e as suas pálpebras estejam diante de você. O que quer dizer esse passuk, também o ensinamento do Shlomo Amelech? O que o Shlomo Amelech está ensinando? Que os olhos têm que olhar para frente e as pálpebras elas estejam diante de nós. A palavra diante, ela é kenegdeha, diante de você. Mas keneged também significa contra você. Olha que impressionante. Um dos motivos, por que Deus criou para a gente as pálpebras? Quer dizer, a gente sabe, tem animais, o jacaré, a famosa lágrimas de crocodilo. O jacaré não tem pálpebra. E ele vive sem pálpebra. O olho tem que estar sempre, por isso as lágrimas do crocodilo, né?
as lágrimas falsas, o olho dele o tempo inteiro tem que estar lacrimejando para ele estar sempre com o olho úmido, né, não secar o olho dele. Assim também Hashem podia ter feito o ser humano, mas Deus ele fez para a gente a pálpebra e assim os nossos sábios ensinam qual que é a ideia que Hashem quer que a gente use as nossas pálpebras. Sempre que você olhar diante dos teus olhos um defeito de alguém, usa as tuas pálpebras para fechar os olhos e que as pálpebras sejam kenegdeha, contra você. Traz esse defeito que você viu no outro para dentro de você para procurar aonde dentro de você também tem esse defeito que está te incomodando nos outros. Então, Rav Isser Zalman escreveu esse passuco, Pikuach Nefesh, risco de vida. O aluno perguntou, Rav, cadê o risco de vida aqui? Ele falou, como? Aqui tem um risco de vida gigantesco. As pessoas vêm no Rola Moed me visitar e eu começo a perceber os defeitos das outras pessoas, não tem como. As pessoas veem, eu vejo que eles fazem atos que eles não podiam estar fazendo, eles fazem coisas que eles não deveriam estar fazendo no Rola Moed, e me chama a atenção esses erros que eles fazem, esses atos que eles fazem. Imediatamente eu começo a enxergar os defeitos dos outros. Eu quero sempre fechar os olhos e lembrar dos meus defeitos, não ficar prestando atenção nos defeitos que as outras pessoas têm. Isso é a grandeza da Torá, da gente sempre julgar para o bem, Bezrat Hashem, sempre fazer para pender qualquer situação para o lado positivo, que qualquer coisa que aconteça, se tiver uma forma de entender de uma outra maneira, que a gente tem que se esforçar para isso. Teve uma história que, vamos tentar se colocar na situação, imagina uma pessoa, ela empresta para um grupo de alunos, empresta um apartamento, para eles ficarem durante um tempo que essa pessoa vai estar fora, e quando a pessoa volta para esse apartamento, está cheio de latas de cerveja na geladeira, tem latas de cerveja usadas no lixo, parece que foi dada uma festa no apartamento, quer dizer, você confiou nesses alunos, você deixou um grupo de jovens no teu apartamento, achando que eles vão fazer um bom uso desse apartamento, e quando você volta, o que acontece? Parece que eles deram uma festa lá e vai saber o que foi feito dentro daquele apartamento. Qual é a chance da gente julgar essa situação de maneira positiva? Quer dizer, um grupo de jovens de 18, de 20 anos, cheio de cerveja no apartamento, quer dizer, devem, certeza, fizeram uma grande festa. Com quem que aconteceu essa história? Comigo. Todo o meu processo, né, que eu estava me aproximando da Torá, das mitzvot, eu morava longe de Genópolis, então para passar Shabat, eu não tinha onde ir passar Shabat aqui em Genópolis. O que aconteceu? Teve um grupo de jovens, todos eles estavam fazendo tchuvá, Baruch Hashem, todos eles estavam se aproximando, e também a maioria não morava aqui em Genópolis. Então, teve uma pessoa que ele ia estar fora por algum tempo, e ele emprestou o apartamento dele. Os jovens estavam lá no apartamento, e eu estava junto, e uma pessoa da sinagoga, ele queria que fosse agradável para todo mundo, que as pessoas que estão se aproximando da Torá, o Shabat fosse um momento gostoso. Ele comprou um monte de cervejas e ele deixou para os meninos tomarem no apartamento. Mas esqueceu o pequeno detalhe de avisar para o dono do apartamento que ele que estava colocando as cervejas, colocou algumas bolachas, tudo isso para que a experiência fosse agradável. De repente o dono volta e dá de cara com um monte de cerveja, com a casa, parece que foi usada de uma maneira que foi incorreta. E Baruch Hashem, essa pessoa, ela teve, Baruch Hashem, ela entendeu, ela sabia essa mitzvah da Torá de julgar para o bem, ela me ligou e ela falou, olha, eu queria saber, eu tenho certeza que tem alguma explicação, eu queria escutar de você o que está acontecendo. E a hora que eu expliquei, ele ficou muito feliz de Baruch Hashem ter julgado de uma maneira positiva, porque mesmo quando parece que não tem como julgar para o bem, sempre tem alguma maneira, sempre dá para a gente entender essa situação de uma outra forma. Muitas vezes, pessoas já me contaram histórias que, de vez em quando, por exemplo, um rabino falou que ele dá aula numa escola e ele, uma vez, estava andando numa rua e ele encontrou a mãe de um aluno. E a mãe do aluno passou reto, nem cumprimentou ele e ficou meio chateado. Falou, será que eu fiz alguma coisa? Será que ela está chateada comigo? E ficou com aquilo na cabeça, olha, não lembro de ter feito nada, o menino é bom aluno, eu nunca briguei com ele,
E mesmo assim essa mulher passa reto, nem me falou nada. E chegou o dia da reunião dos pais e aquela mãe foi na reunião e ele perguntou: a senhora está chateada comigo? E a mulher falou: Deus me livre, eu não. Ele falou: não, mas eu encontrei a senhora na rua, a senhora nem me cumprimentou. Ele falou: não, mas que rua que era? Aí ele falou o nome da rua. Ele falou: desculpa, eu nunca fui nesse lugar na minha vida. Você deve ter visto alguém parecido, mas não era eu. Olha quantas vezes a gente tem, eu tenho certeza que todo mundo pode escrever um livro com histórias de coisas que a gente tem certeza absoluta, a gente está disposto a colocar a mão no fogo, a gente tem certeza que a situação é desse jeito. Se a gente tivesse colocado a mão no fogo, por tudo que a gente coloca a mão no fogo, a gente já teria virado churrasco faz tempo. Por quê? Porque a grande maioria das situações que a gente julgou de maneira precipitada, que a gente julgou de maneira desfavorável, a gente errou o julgamento. E o julgamento era, a história era completamente diferente do que a gente tinha pensado. Tem livros e livros da Torá só de histórias de como julgar para o bem. Então, é muito importante a gente trabalhar. E, de novo, é uma das maneiras que a gente tem que usar isso para adquirir Torá. Quem não sabe julgar o outro para o bem, não vai ter Torá. E o contrário, as parashiot estão ensinando para a gente, quem não sabe julgar os outros para o bem, termina de maneira trágica. Então, a gente tem que fugir completamente desse traço de caráter negativo, que é julgar para o mal, e tentar sempre julgar as pessoas de maneira positiva. A ferramenta número 39, Mamidola Alaimet, é tentar conduzir as pessoas sempre para o lado da emet, para o lado da verdade. O que significa isso? Então, a gente sempre tem que, como a gente falou, ter uma mitzvah da Torá. Quando você vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, tenta trazer ela para o lado da verdade, tenta ensinar para as pessoas qual é o caminho correto, como a pessoa tem que fazer. Você está vendo alguém cumprir uma mitzvah de uma maneira incorreta, a gente tem que tentar, obviamente, com cuidado, com sensibilidade, a gente tem que saber como chamar atenção, sem ofender, sem humilhar a pessoa, mas a gente tem uma obrigação de trazer as pessoas para a Emet. Então, isso ensina para a gente o Pirkei Avot, da Mashetashiv Leapikoires. Então, isso foi uma das coisas que também, uma época que eu morava em Israel, e eu comecei a trabalhar um pouco com o Kiruv, né, com o conceito de tentar trazer pessoas que estão muito afastadas para os caminhos da Torá. E um rabino virou para mim uma vez e perguntou, né, eu já estava casado há mais de um ano, e ele perguntou: olha, você já pode começar a receber pessoas no Shabat na tua casa? Eu falei: posso, Bessimcha, vai ser uma grande alegria para mim. Ele falou: mas me fala uma coisa, você sabe provar para alguém que Deus existe? Eu falei: peraí, se eu sei provar, não sei. Eu sei que Deus existe, mas se eu sei provar para alguém que Deus existe, eu acho que eu não sei provar para ninguém que Deus existe. E ele me perguntou: mas como você não sabe provar para alguém que Deus existe? Como você vai receber pessoas na tua casa? E se alguém começar com perguntas se Deus existe ou não existe, o que você vai falar para a pessoa? E aí ele me trouxe esse ensinamento do Pirkei Avot, da Mashitashiv Leapikoires. A gente precisa estudar a Torá, a gente precisa saber a Torá para ter respostas. Se alguém vier me perguntar, se alguém vier atacar, se alguém vier de uma maneira, infelizmente, desrespeitosa contra a Torá, o que você responde? Saiba o que responder para alguém que é um negador de Deus, alguém que é um negador da Torá. E a partir desse dia eu fiquei tão envergonhado que esse rabino ele me falou e eu não fiquei sem ação. Eu falei: olha, não tenho a mínima ideia como se prova se Deus existe, se não existe, e se a Torá, quem falou que foi Deus que entregou a Torá, e não foi Moshe Rabbeinu que escreveu a Torá com as melhores intenções do mundo. Qual a diferença da Torá e de qualquer outro livro das outras religiões? Quem falou que a Torá foi dada por Deus e que tem transmissão de geração em geração? E realmente eu não sabia nada disso, e Baruch Hashem, eu acabei procurando, né, formas de aprender, de me aprofundar. E uma das coisas que eu fazia interessante, teve uma época que eu acabei entrando em grupos de discussão não judaico, mas para aprender a argumentar, para aprender a discutir coisas, porque você vai escutando as perguntas e muitas vezes com as perguntas você se aprofunda e você vai aprendendo como responder, como conduzir uma conversa. Então, Baruch Hashem precisa sempre se esforçar e ninguém está isento. Muita gente pensa
que trazer pessoas para os caminhos de Torá e Mitzvot é só papel dos rabinos, que o resto das pessoas está todo mundo isento. E não é verdade. Está todo mundo ao contrário. Todo mundo tem obrigação de se importar com seus irmãos, de todo mundo que está afastado. Ah, mas Rabino, eu não sei dar aula de Torá. Como que eu vou aproximar alguém? Muitas vezes, um Shabat na casa de alguém, isso cria uma sensação tão gostosa na pessoa que vale mais do que 1000 aulas. Você convidar uma pessoa num Shabat, um Shabat gostoso, a pessoa sentir o que é a família toda junta, o que é a tranquilidade, a harmonia do Shabat, vale mais do que 1000 aulas do Rabino. O Rabino às vezes entra num ouvido e sai do outro, mas uma experiência gostosa, uma conversa. Uma das coisas, olha que impressionante, quando eu fui para Estivá, eu estava acostumado, né, a viver no mundo egoísta, cada um está preocupado com os seus problemas, e eu estava lá eu fui passar a primeira vez 1 mês neste Estivá, num programa para jovens, para conhecer um pouquinho mais do judaísmo, e teve um dia que eu perdi o café da manhã, eu acabei atrasando, teve acho que um passeio até tarde, e eu atrasei e eu perdi o café da manhã. A hora que eu acordo, eu fiquei preocupado, eu falei, e agora, onde eu vou comer, o que eu vou tomar café da manhã, o almoço é 1h da tarde, de repente eu vejo na mesa do meu quarto, alguém separou pãezinhos, separou o leite, separou o café, está tudo guardado para quando eu acordasse. Espera aí, me chamou muita atenção. Eu falei, uau, esse lugar é diferente dos outros lugares. Eu aprendi a maior aula de Torá sem ninguém falar nada, sem ninguém abrir a boca. A pessoa que deixou, eu nem sei quem deixou o café e os pãezinhos, alguém que de maneira anônima, que não quis nem se identificar, pensou um pouquinho nos outros. Olha, tem alguém que está dormindo, que vai perder o café, eu vou me importar. Isso traz as pessoas para os caminhos da Emet, para os caminhos da Torá. Então, ninguém está isento, ninguém está falando, deixa para os rabinos fazer esse trabalho. Não é verdade. Todo mundo tem obrigação de tentar trazer as pessoas que elas estão muito afastadas para a gente voltar, todo mundo voltar, Bezrat Hashem, para os caminhos de Torá, para os caminhos de Emet. Ele traz aqui um outro detalhe interessante, né, que é muito importante também, de novo, sempre fazendo com honra, sem humilhar uma pessoa, mas não deixar passar um erro de Torá. As coisas têm que funcionar de acordo com a Emet, com a verdade. O que significa isso? Olha que interessante. Tem uma mitzvah da gente ler o Sefer Torá em público na sinagoga no Shabbat. Infelizmente, por causa das nossas averot, estamos de castigo por tempo indeterminado. Hashem não quer mais que a gente vá para a sinagoga escutar a leitura da Torá até a gente consertar o que tem que ser consertado, Bezrat Hashem, que seja o mais rápido possível. Mas a leitura da Torá, então existe um Bal Koré. A verdade é que cada um que recebe aliá na Torá, que é chamado para ler a Torá, a própria pessoa deveria ler a Torá, a porção dela, mas como hoje em dia a grande maioria das pessoas não sabe mais ler a Torá, então é escolhido um Bal Koré, alguém que vai ler para todo mundo e tirar a pessoa dessa obrigação de ler a Torá. Então todo mundo vai escutando o Bal Koré, ele lendo a Torá, só que a leitura da Torá, do Sefer Torá, não tem pontinhos, né? Todas as vogais no judaísmo, elas vêm através de sinais. E não tem no Sefer Torá. O Sefer Torá é escrito sem vogais. Então, muitas vezes acontece, a pessoa, né, não preparou tão bem, ou mesmo que preparou bem, às vezes, uma ou outra palavra a pessoa pronuncia de maneira errada. Imediatamente, a gente pode ver na sinagoga, as pessoas corrigem ela na hora. Não, a palavra não é assim, é assim. Óbvio, de novo, não pode ser feito de uma maneira que humilhe a pessoa. A própria pessoa sabe, né, que é normal isso. Quando alguém escuta um erro, a gente não deixa passar o erro. Imediatamente, esse erro tem que ser corrigido para a pessoa ler a Torá da maneira correta. E ele traz aqui, interessante, isso, Bezrat Hashem, não pretendo fazer, mas o Rav Munk, ele fala que, às vezes, um professor ele pode até falar de uma maneira mais dura com os alunos dele. Ele pode falar de uma maneira dura, né, de uma maneira que deixa até o aluno meio chateado, se a intenção desse professor é que o aluno seja mais cuidadoso. Então, eu vou dar um exemplo. Se um professor vê que um aluno ele faz uma pergunta para uma turma e ele vê um aluno que ele dá uma resposta completamente sem embasamento nenhum, completamente fora
do que ele tinha perguntado. Se a pessoa, de novo, ele vai fazer isso com o rosto bravo, mas o coração tranquilo, e ele faz isso Leshem Shamaim, ele faz por amor que ele tem ao aluno dele. Se ele dá essa bronca no aluno, para que o aluno seja mais cuidadoso nas respostas, para que o aluno preste mais atenção, para que o aluno não fale publicamente uma coisa antes de pensar, então isso o professor está trazendo o aluno para os caminhos da Emet. Então, até isso é permitido que um professor ele fale com o aluno de uma maneira mais dura, se a ideia é que o aluno seja mais cuidadoso, para que ele não acabe, infelizmente, né, levando as coisas de uma maneira leviana. Tudo que perguntam, ele responde sem pensar no que ele está respondendo. Então, tudo isso, Bezrat Hashem, para que seja Leshem Shamaim e que não seja passado, né, informações da Torá que não sejam com todos os detalhes como isso tem que ser passado. E um outro ponto também que o professor muitas vezes pode, entre aspas, né, deixar que o aluno sofra procurando uma resposta. Então, muitas vezes o professor poderia ajudar um aluno e ele não ajuda. Eu tento fazer isso muitas vezes na escola, não com intenção, Deus nos livre de causar sofrimento para as crianças, mas ensinar para as crianças a correr atrás, a se esforçar, a procurar. Eu podia dar a resposta pronta. Às vezes as crianças falam assim, Rabino, me dita a resposta. Eu falei, não vou te ditar a resposta. Eu vou falar a resposta e eu quero que você aprenda a escutar minha resposta e colocar isso no papel, um aprendizado para a tua vida. Mas a minha é muito difícil, as crianças começam a reclamar e não estou conseguindo. Vamos fazer juntos, mas eu não vou fazer por vocês porque eu quero que vocês aprendam a fazer isso. Então, também é mitzvah da gente ajudar as pessoas a tentar, Bezrat Hashem, aprender a fazer as coisas, mesmo que isso às vezes cause um desconforto, cause até algum nível de sofrimento, mas, de novo, Leshem Shamaim, ajudar a pessoa a estudar, a entender as coisas da maneira correta. Tem uma história muito famosa, né, de uma pessoa que ele viu uma vez uma lagarta, ela se transformando numa borboleta. Então, ela viu a lagarta, ela construindo todo aquele casulo, e ela viu, de repente, a lagarta abrindo um buraco e a borboleta já transformada querendo sair do casulo. E ela ficou com dó, ela viu que estava um esforço, ela estava fazendo um esforço muito grande, e ela ficou com dó daquela borboleta, e a pessoa quis ajudar a borboleta, então foi lá e cortou o casulo, e ele percebeu que aquela borboleta saiu toda amassada, e aquela borboleta nunca conseguiu voar. Aquela pessoa com as melhores intenções do mundo, o que ele pensou? Que ele está ajudando a borboleta, olha, ela estava passando uma dificuldade, passar naquela abertura apertada, parecia que estava difícil, ele ajudou a borboleta. Ao contrário, ele matou a borboleta. Por quê? Porque justamente aquela saída apertada do casulo ajuda a distribuir os fluidos do corpo da borboleta para o corpo inteiro, para as asas dela, e quando ela finalmente, depois daquele esforço, ela consegue sair, o corpo dela está pronto para voar. Muitas vezes isso vale para os alunos, isso vale para os filhos também. Tem que deixar, às vezes, eles se esforçarem, eles até quebrarem a cara, óbvio, dentro dos limites, tudo em ambientes controlados, obviamente, mas tentar dar para as pessoas a oportunidade de aprender, de passar pelas dificuldades e conseguir chegar em níveis mais altos. Aquele pai que faz tudo pelo filho, que não deixa o filho tentar vencer suas dificuldades, vencer seus medos, ele não está ajudando o filho, ele está, infelizmente, estragando a educação do próprio filho. Então, muitas vezes, tem que deixar a pessoa quebrar um pouco a cara e se esforçar e tentar sozinha, e vai tentar uma vez e duas vezes, ela está, na verdade, ela está ganhando com isso e não perdendo com isso. Não estou falando, Deus me livre, que não tem que fazer bondade, que não tem que ajudar. Aqui é a ajuda, é deixar a pessoa ela se esforçar para conseguir fazer as coisas sozinha. Depois, a ferramenta número 40, eu diria que, com certeza, é uma das ferramentas mais importantes da Torá, o Mamidó ala Shalom. Conduzir as situações, conduzir as pessoas para paz. Olha que impressionante também, não foi combinado, não foi pensado, mas tudo é Min Hashamayim. Estamos na Parashá Korach, que fala sobre Mahloket.
Mahloket são discussões, são disputas que levaram, infelizmente, a tragédias, a morte de muitas pessoas, a uma mancha na história do povo judeu. Por quê? Por causa das discussões. Então, normalmente, existem dois tipos de discussão. Existe a Mahloket, que é Leshem Shamayim. A pessoa, como a gente falou no caso anterior, que as pessoas querem ir para Emet, que é levar a coisa para a verdade. Muitas vezes, para você chegar na verdade, você precisa discutir. Às vezes, uma pessoa entendeu uma coisa, outra pessoa entendeu outra. Para ter um ajuste fino da verdade, às vezes precisa de discussão. Toda discussão, que ela é Leshem Shamayim, que ela é feita em nome de Hashem, em nome da verdade, essa Mahloket, ela vai continuar para sempre. Como, por exemplo, a Mahloket de Beit Shammai e Beis Hillel, as escolas de Shammai e Hillel. Até hoje em dia, a gente estuda o Talmud, que traz todas as discussões que tinham na época do Talmud. Isso é uma Mahloket Leshem Shamayim. Então, isso, na verdade, é uma discussão, mas é uma discussão que está levando para o Shalom, que está levando para a paz. Qual é a prova que a Mahloket de Beit Shammai e Beis Hillel, ela era Leshem Shamayim? Eles discutiam em tudo. Mas, como a hora que a Alahá foi definida, que vai Alahá como Beis Hillel, Beit Shammai também cumpria como Beis Hillel. Mesmo que eles opinavam diferente, eles concordavam que se a Alahá é como Beis Hillel, eles vão cumprir como Beis Hillel. O Arizal também contam que ele tinha um kollel, ele tinha um centro de estudos, que qualquer pessoa imagina o nível de um avrer, de alguém que vai ser aceito para estudar no kollel do Arizal. Então, o kollel do Arizal, ele tinha uma condição para você entrar no kollel dele. A condição, você assinava um contrato, que toda vez que tiver uma discussão no Beit Midrash, a maioria vai vencer e quem era a minoria vai fazer de acordo com a maioria, sem questionamentos. Por quê? Porque assim é. Se a maioria escolheu dessa maneira, assim vai ser. Qualquer coisa que vai ser decidido pela maioria, a pessoa tinha que assinar no contrato dela que ela vai de acordo com a maioria. Então, isso é uma discussão, deixamos chamar. Você vai, você briga, você luta, mas no final das contas vai ter shalom. Então, está escrito, por exemplo, que as filhas de Beis Shammai casavam com os filhos de Beis Hillel. Quer dizer, eles se casavam entre si, eles brigavam, deviam ter brigas dentro do Beit Midrash, que quem passava na rua devia se assustar com as gritarias que estão tendo lá dentro. Mas tudo bem, as filhas de um casam com os filhos do outro. Eles estão em shalom. Por quê? Porque a briga deles é uma briga para chegar na emet, para chegar na verdade. Essa é a Mahloket Leshem Shamayim. Mas, lo aleino, qual é a Mahloket que não é Leshem Shamayim, não é em nome da verdade, não é em nome de Deus? A Mahloket do Korah e seus seguidores. Espera aí, por que não está escrito no Pirkei Avot que é a Mahloket do Korah e Moshe Rabbeinu? Porque não teve Mahloket do Korah e Moshe Rabbeinu. Moshe nunca entrou na briga, Moshe nunca entrou na discussão, ele sempre tentou fazer shalom, ele chamou o Korah para conversar, ele chamou o Datan e Aviram para conversar, mesmo sendo humilhado publicamente, mesmo que estavam zombando dele, zombando das mitzvot da Torá, Moshe tentou fazer shalom o tempo inteiro, ele nunca entrou na Mahloket. É Mahloket do Korah e a sua turma, e os seus seguidores. E os nossos sábios falam mais do que isso. O Korah era tão não Leshem Shamayim, era tão uma briga por motivos egoístas, por kavod, por honra, que a briga não teria terminado, mesmo que Deus nos livre, ele tivesse vencido a discussão com Moshe Rabbeinu, mesmo que ele tivesse a razão, eles conseguissem derrubar Moshe Rabbeinu, a discussão não ia terminar, porque era a discussão do Korah e seus seguidores. Entre eles, eles iam se matar depois, não ia ter resolvido o problema de jeito nenhum. Então, a gente tem que saber, Bezrat Hashem, que a gente tem que conduzir para a verdade, a gente tem que chegar na Emet, mas nunca através de brigas, nunca através de deixar uma situação ruim, a gente tem que sempre caminhar em direção a Shalom. Por isso que, no finalzinho da nossa tefilá de Shaharita, a gente fala que Talmidei Chachamim Marbim Torah, Marbim Shalom Baolam. Os Talmidei Chachamim, eles aumentam toda a paz que tem no mundo.
Aqui tem duas formas de entender. A forma mais simples de entender, que quer dizer que Talmidei Hachamim, eles aumentam a paz no mundo. A pessoa que é um Talmid Hacham, um grande estudante de Torá, de novo, estudante de Torá não só em termos do estudo dele, mas em termos do como ele coloca isso na prática. Já falei isso várias vezes, a maioria dos grandes sábios de Torá, a grandeza deles não é visto só no conhecimento que eles tinham, mas nos atos dele, os atos Ben Adam Lechaveró, como eles se comportavam com as outras pessoas, o cuidado que eles tinham com a honra de cada um, o quanto eles pensavam muito o que eles vão fazer da melhor maneira possível para não ofender, para não deixar a pessoa chateada. Então, é aqui que a gente vê a grandeza dos Talmidei Hachamim, dos grandes estudantes de Torá, e por isso que eles, Marbim Shalom Baolam, eles aumentam a paz no mundo através dos seus traços de caráter impecáveis, eles ajudam a trazer a paz para o mundo. Mas tem uma outra explicação, olha que explicação interessante, que tudo no mundo tem uma medida certa. Deus manda para o mundo, para todas as áreas, uma certa medida que vai ter desse elemento no mundo. Um dos elementos que precisa para o mundo existir é a machloket. A machloket, como todos os outros elementos, ela é parte. As discussões, as disputas são parte da existência do mundo. Quanto mais a gente tiver discussões dentro da Torá, quanto mais a gente tiver discussões Leshem Shamayim, menos discussões vai ter fora. Então, os Talmidei Hachamim, que eles estão sempre no Beit Midrash, discutindo discussões de Torá, eles estão fazendo com que do lado de fora tenha cada vez menos brigas e cada vez menos discussões. Infelizmente, quando diminui a força da Torá, aumentam as discussões que a gente tem, infelizmente, do lado de fora. Então, a pessoa que tem esse traço de caráter de Shalom, Shalom vem de Shalem, uma pessoa que ela está completa com ela mesma, a pessoa que está Sameach Bechelko, está feliz com o que ele tem. Essa pessoa que está em Shalom com todo mundo, as pessoas vão deixar ele estudar, ele não vai ter preocupações na cabeça, ele não tem brigas, ele não tem nada que ele precisa ficar sem dormir direito, sem estudar direito. Essa pessoa, ela vai crescer em Torá e ela vai, Bezrat Hashem, trazer cada vez mais paz para o mundo inteiro. A ferramenta número 41 é o Mityashev Libo Betalmudó. Aqui é um pouco relacionado com a metodologia do nosso estudo, o quanto estudo de Torá ele tem que ser uma coisa séria. Eu vou dar um exemplo interessante também, de novo, as crianças, para elas está sendo muito difícil, né? Todas essas aulas com Zoom dentro de casa, com os irmãozinhos gritando, bagunçando, mas muitas vezes as crianças ligam o vídeo, né, para ter aula do Zoom. Então, o menino está deitado na cama, estudando, né, esperando para ter aula. Eu falei, não é assim, assim não se estuda a Torá deitado na cama, olhando para o teto. Quer dizer, isso não é kavod com a Torá, não é a maneira como a gente tem que sentar para estudar a Torá. O limud da Torá tem que ser de uma maneira séria, tem que ser a nossa postura, tem que ser uma postura de kavod, né, para a Torá. Então, a gente não pode estudar de maneira provisória, a gente tem que pré-estudar. Por que o lugar de estudo chama yeshiva? Yeshiva vem de lashevet, sentar. Tem que ser um lugar onde você vai ter ishuv mityashev libo, você vai assentar teu coração, você vai estudar com calma, com tranquilidade, sentado, não estudando, andando, fazendo outras coisas junto. Torá precisa de concentração, precisa de tranquilidade, precisa de foco, senão tudo que a gente estuda no dia seguinte, mas eu estudo tanto, não lembro de nada. Depende como a gente está estudando. Muito do que a gente não lembra é porque a gente não estuda da maneira correta. A gente estuda de maneira provisória e não de uma maneira fixa, de uma maneira organizada, que a gente senta, a gente estuda, a gente anota o que a gente está estudando. É muito importante sempre, depois que acaba uma aula, que seja 2, 3 minutos, a gente tentar refletir sobre o que eu aprendi hoje. A gente já falou isso algumas vezes nas aulas, que é importante a gente tentar, toda a aula de Torá que a gente escuta, pegar alguma coisa que seja uma fagulha, mas pegar para a prática, para a nossa vida. Então, sempre depois de uma aula, tentar 2, 3 minutinhos, fazer uma hazará, né? Fazer voltar a aula mentalmente,
para tentar pegar quais foram os pontos principais da aula, o que eu aprendi para a minha vida, aonde eu vou tentar aplicar essa aula na prática, em especial o nosso tipo de aula que a gente está tendo, que são as aulas de Mussar, de autoaprimoramento. O autoaprimoramento só funciona com reflexão. Não tem outra maneira. Por que a gente, todo ano, né, quando chega em Rosh Hashanah, a gente chega em Rosh Hashanah completamente decidido, Hashem, esse ano vai ser diferente, eu vou mudar, eu não vou brigar com ninguém, eu não vou perder a cabeça, e eu não vou fazer mais averota, eu nunca mais vou falar Lashon Hará na minha vida. Quanto tempo dura isso? 1 dia, 2 dias, no máximo 3 dias? Quer dizer, infelizmente, a gente volta muito rápido para as transgressões. Por quê? Porque a gente não refletiu, a gente não colocou no coração, a gente não parou para pensar na prática como que eu vou mudar, como que eu vou usar o Uau. Escutei uma aula que mexeu comigo, essa aula. E daí? O que isso mudou na prática na tua vida? Se não mudou nada na prática, em 2, 3 dias, toda a marca que aquela aula deixou vai embora. A gente achou a aula legal daquela vez que a gente escutou, mas vai embora. Toda essa influência, ela vai embora do coração, a não ser que você coloque de alguma maneira na prática. Então, a gente tem que tentar, no final de toda a aula, por isso, é importante talvez anotar, se não dá para anotar a aula inteira, anotar pontos, principalmente pontos que tocaram na minha vida. Olha, isso eu preciso para a minha vida. Verdade, olha, isso, o Rabino falou alguma coisa que realmente isso se aplica muito para mim. Anota num papel para ler depois isso. Escutei de um Rav que ele fala que toda vez que ele escuta uma ideia bonita sobre emuná, ele anota num papel, e esse papel está sempre na mesa dele. Então, ele falou que todo dia ele chega e ele olha as anotações do papel e ele tenta viver de acordo com o que ele escreveu no papel. Então, de novo, a claridade, muitas vezes, você está no meio de uma aula e a coisa fica tão clara para a gente, falou, uau, olha que verdade, realmente eu preciso viver dessa maneira. Mas se a gente não anotar, se a gente não fizer algum esforço, todo esse uau, ele vai embora muito rápido. O primeiro vento que bater, esse uau, ele vai embora e a gente fica sem nada. Então, precisa, sempre depois do estudo, refletir, a gente tentar fazer Hazará, a gente vai voltar. Eu tenho Baruch Hashem, uma aluna aqui da turma da Sharei, toda vez ela me manda perguntas depois da aula. Ela falou, olha, Rav, eu estava aqui revisando o material da aula, ficou uma pergunta aqui que eu não entendi bem. Eu falei, uau, cola cavod, toda a aula, ela me vem fazer alguma pergunta de alguma coisa que ficou em aberto, que na hora de fazer a Hazará, ela percebeu que ela não tinha entendido tão profundo quanto ela achou na hora, que não fechou na hora de voltar tudo, e ela me escreve para perguntar. Então, o Rashi, quando a gente pega qualquer folha do Talmud, até começar o Talmud, é que para senhoras que nunca viram, eu vou talvez até deixar aqui na frente da tela, um exemplo só de uma folha do Talmud. Então, isso está escrito praticamente tudo em aramaico, quer dizer, já tem uma dificuldade muito maior. A parte central é a parte realmente da Mishnah e da Gemara, e em volta são os comentaristas. Então, sempre na parte interna do livro é o comentário do Rashi, e na parte externa do livro são os comentários do Tosafot, que são os netos do Rashi. E, se a gente perceber, olha só, sempre entre os comentários do Rashi e o começo da Gemara, sempre tem 4 linhas. Em qualquer página do Talmud, a gente sempre vai ter 4 linhas do Rashi até o começo da Gemara. Então, uma das explicações que falam sobre por que essas 4 linhas sempre entre o Rashi e o começo da Gemara, para ensinar para a gente, muitas vezes a gente estudou alguma coisa e a gente fala, já estudei isso. O Rashi está ensinando para a gente uma coisa incrível. Até 4 vezes que você estudou alguma coisa, ainda é chamado de estudo, não é chamado de repetição. Porque quantas vezes, às vezes, eu estou escutando um shiur de Torá e eu escuto o shiur inteiro, quando eu vou escutar de novo o mesmo shiur, eu falo, ué, o Rabino não falou isso da primeira vez. É uma gravação, é óbvio que ele falou da primeira vez. Então, a gente não consegue captar 100% das informações. É muito importante sempre a gente estar voltando, estudando de novo, a gente está colocando essa informação. Primeiro, mesmo que eu lembro da informação, eu estou internalizando ela mais, eu estou colocando ela mais dentro do coração também.
E, fora isso, a gente sempre entende, num nível mais profundo, alguma coisa que ou a gente não tinha entendido ou não tinha entendido tão bem da última vez que a gente estudou. Então, a gente tem que sempre, antes de entrar em discussões, a gente sempre tem que tentar organizar na nossa cabeça o nosso estudo. Então, muitas vezes a gente quer começar a discutir coisas e fazer perguntas sem ter entendido ainda o que a gente estudou. Então, calma. Primeiro, vê se você entendeu bem, tenta organizar mentalmente tudo que você estudou e vê se a pergunta ainda é pergunta. Muitas coisas, muitas perguntas que a gente tem, o próprio entendimento do que a gente escutou já vai responder nossas perguntas. Então, muitas vezes a gente pergunta porque a gente está afobado, a gente já quer perguntar. Calma, para refletir qual que era a pergunta, qual que era a resposta. Agora sim, agora eu entendi, a minha pergunta sumiu, automaticamente a pergunta ela some. Também é muito importante, e isso é interessante, né? Desde a época que eu comecei a me aprofundar mais na Torá, eu tentei fazer isso de uma maneira meio intuitiva. Mas toda vez que a gente estuda alguma coisa, se você tenta procurar os motivos que estão por trás daquele ensinamento, isso fica guardado, ajuda na lembrança e ajuda realmente você a deixar isso no coração para lembrar outras vezes que você precisar, porque quando a gente entende, né, não é só que nem na época de escola, né? Tem gente que decorava tudo e tem gente que tenta entender as coisas. Quem decorava, passou uma semana, já esqueceu tudo. Mas quem entendeu a motivação que está por trás, essa pessoa vai guardar essa informação por muito mais tempo. Quer dizer, tem coisas que a gente lembra, época de escola, época de faculdade, com certeza não as coisas que a gente ficou decorando. São as coisas que a gente tentou procurar o motivo, o entendimento mais profundo das coisas, a gente guarda isso. Então, olha que interessante, quando Deus ele ordenou Moshe a entregar a Torá para o povo judeu, olha o que o Urashi explica, quando Deus falou para Moshe dar a Torá para o povo judeu como um Shulchan Aruch. Não por coincidência, esse é o nome do nosso maior livro de Halachá, de leis na prática, ele chama Shulchan Aruch. O que é Shulchan Aruch? Mesma linguagem, né, que a gente usa em Pesach, do Shulchan Orech, é a mesa posta, a mesa arrumada com a comida na mesa. Quando você come alguma coisa numa mesa bagunçada, é incrível, mas não tem o mesmo gosto quando está tudo arrumadinho, tudo bonito, tudo no seu lugar. A gente também come com os olhos, querendo ou não, com os olhos também a gente está tendo proveito da comida. Então, o que acontece? Hashem falou para Moshe, não joga para eles a Halachá como, olha, é isso e acabou. Entrega para eles como um Shulchan Aruch, como uma mesa posta, uma mesa gostosa, como uma comida que está colocada diante das pessoas e as pessoas vão ter proveito disso para, Bezrat Hashem, eles gostarem do que eles estão comendo e eles vão querer mais. Assim também tem que ser a Torá. A gente tem que estudar a Torá como um Shulchan Aruch, a gente sentir o gosto da Torá. Olha que interessante. A palavra em hebraico, Lashon HaKodesh, a palavra tam significa motivo e também significa gosto. Quando você entende o motivo das coisas, as coisas têm muito mais gosto. A gente consegue agora, com esse gosto que a gente tem, a gente vai, Bezrat Hashem, cada vez entender melhor as coisas, ter mais vontade de fazer as coisas. Então, também, quando a gente for ensinar para os outros, a gente tem que tomar o cuidado, como Deus pediu para Moshe Rabbeinu. Toma cuidado para ensinar a Torá como um Shulchan Aruch. Também a gente, quando vai transmitir a Torá para os outros, tem que organizar bem. Se você vai dar uma palestra, ela tem que estar organizada, os tópicos que você vai falar, qual o começo, qual o meio, qual o final, qual a forma que você vai abordar esse assunto. Então, esse é o teu objetivo. Você quer chegar aqui com a tua aula? Quais são os passos para você chegar nesse objetivo? Tudo isso é muito importante para que as pessoas tenham esse gosto, tenham esse motivo para elas quererem, Bezrat Hashem, cada vez mais estudar a Torá. Aqui estão me fazendo uma pergunta interessante, só voltando um pouquinho, que a gente falou sobre as machlokot. Qual a ideia, né, de Hashem ele ter criado as machlokot na criação do mundo?
Então, se está ligado só com as discussões Leshem Shamayim, ou para aprender a conviver com as diferenças, eu acho que as duas coisas. De novo, a Mahloket, ela é importante, ela é fundamental para o estudo da Torá. Não existe a gente chegar na verdade sem discussão, sem cada um, às vezes, entende o problema numa ótica diferente. É impressionante, para quem está acostumado a estudar o Talmud, é até uma piada, né, que contam. Falam que uma pessoa que não era Yehudi, ele uma vez chegou para um rabino e falou: Rabino, eu quero que você me ensine Talmud. E o rabino falava: olha, deixa, você não vai conseguir entender. Não, mas por favor, eu quero, me ensina Talmud. Então o rabino falou: tá bom, eu vou tentar te ensinar Talmud. Ele vira para essa pessoa e fala assim: olha, imagina, duas pessoas estão descendo por uma chaminé. Uma se sujou, outra não se sujou. Quem que se lava? Então o homem fala: Rabino, que pergunta estúpida, isso é Talmud? O que se sujou se limpa, o que não se sujou não se limpa. Ele falou: óbvio que não. A pessoa que está limpa olha para a pessoa suja e pensa que ele está sujo, ele se limpa. E a pessoa que está suja olha para a pessoa limpa, pensa que ele está limpo e ele não se lava. Entendeu? O homem fala: uau, tá bom, entendi. Então, vamos ver se você entendeu. Dois homens, eles descem a chaminé. Um se suja, outro não se suja. Quem se limpa? Ué, Rabino, você acabou de falar, aquele que está limpo olha para o sujo e se limpa, e o que está sujo olha para o limpo e não se limpa. Falou: não, óbvio que não. A pessoa que está limpa, ele olha no espelho, ele vê que ele está limpo, ele não se limpa. E a pessoa que está suja olha para o que está limpo, ele acha que ele também está limpo e ele não se limpa, entendeu? Ele falou: entendi. Então, vamos ver se entendeu. Dois homens descem numa chaminé, um se suja, outro não se suja. Quem se limpa? Falou: nenhum dos dois se limpam. Imagina, os dois se limpam. O que está sujo, você olha no espelho, ele vê que ele está sujo, ele se limpa. E o que está limpo, ele olha o homem sujo, ele acha que ele está sujo e ele se limpa. Aí o homem fala assim: olha, realmente está difícil entender essa guerra. Isso é o Talmud? Isso eu falo: não, você não entendeu nada. Se você achou que isso é o Talmud, você não entendeu nada. Porque como pode ser que duas pessoas descem a mesma chaminé e um se suja e outro não se suja? Isso é o Talmud. Então, é uma piada, mas é muito verdade. Para quem está acostumado a estudar Talmud, é uma loucura. Você entende toda a Guemará. Falou: uau, entendi tudo. Aí você vai ver os comentários do Urashi. O Urashi, ele muda todo o entendimento do que você tinha entendido na Guemará. Vem o Tosafot, os netos do Urashi, e eles invertem tudo. Não, é o contrário do que o Urashi explicou, e você lê toda a Guemará e fala: uau, é verdade, parece mais como o Tosafot. Aí vem os comentaristas e falam: não, na verdade, não é como nenhum dos dois, é uma terceira forma de entender, e você lê a Guemará e também dá perfeito de acordo com a terceira opinião. E aí vem uma quarta opinião e que mostra que, na verdade, o Urashi realmente estava certo e traz uma crítica para o Tosafot. O Talmud é uma loucura. Então, todas essas discussões, isso gera que as pessoas cheguem na verdade. E só para a gente terminar, uma última história que eu não lembro se a gente contou na aula passada, mas falou que chegou a primeira vez na cidade um elefante e um grupo de cegos, eles queriam conhecer o elefante. E aí eles estavam lá para conhecer o elefante, cada um ia conhecer através do tato. Um encostou na perna do elefante e falou: uau, é um animal que parece uma árvore. Outro encostou na tromba do elefante e falou: não, ele parece uma cobra. Outro encostou no rabinho do elefante e falou: não, ele parece uma minhoca. O outro encostou no dente do elefante e falou: não, ele parece duro e frio. Ele falou: quem está certo? Todo mundo. Com a discussão, eles teriam chegado na emet, teriam chegado na verdade. Então, a Mahloket, ele é fundamental. Quando é Leshem Shamayim, a discussão ela é positiva. Quando pessoas estão discutindo, sempre se chega em soluções melhores. Por quê? Porque um tem uma ideia, outro joga outra ideia. Na Sharibiná, nas reuniões, é incrível. Às vezes, uma pessoa joga uma ideia, o outro não gosta e joga outra ideia, e a coisa vai se construindo, e um evento que no começo ia ser super simples, no final sai um negócio genial. Por quê? Porque com a discussão, não, isso não é legal, isso é melhor, sai uma coisa muito melhor. Então, a Mahloket, ela tem um potencial muito positivo para a gente construir coisas e também, como foi falado aqui, também para a gente aprender a conviver com as diferenças. Nem a gente nunca vai ver as situações com os mesmos olhos dos outros.
é importante saber como os outros estão vendo, saber ponderar, saber realmente buscar a verdade, não buscar vencer a discussão, como acontece hoje em dia, buscar a emet, chegar na verdade, que é a gente se aproximar cada vez mais da Torá, cada vez mais da vontade de Hashem. Shavua Tov.